E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí, professor Robson. Vamos fazer uma revisão sobre como calcular o ângulo agudo formado por duas retas, tá? Então nesse primeiro exercício aí, temos assim: calcular o ângulo agudo formado pelas retas R, aí dá uma equação aí reduzida, y igual a 3x mais 1, e S, que é y igual a menos 2x menos 1, tá? Então, primeiro, para a gente saber quais são esses ângulos, aí a gente precisa saber a fórmula, né? Então, a fórmula é dada, vamos aqui para o papel, ó, tangente do ângulo agudo vai ser o módulo, tá? Da reta R, né? O coeficiente da reta R, menos o coeficiente da reta S, tá? Ou vice-versa, não vai fazer diferença isso, porque está em módulo. É 1 mais o produto entre esses coeficientes, certo? Então, primeiro a gente precisa analisar as equações. De uma das retas é 3x mais 1 e a outra é menos 2x menos 1, tá? Essa aqui é a reta R, então o coeficiente angular dela, o MR, é o número que multiplica o x na equação reduzida, né? Então, lembrando da equação reduzida, isola o y, esse número aqui é o valor do coeficiente angular, tá? Então, no caso aqui, seria o 3, tá? É somente o número. E no outro lado, que é o nosso ms, seria o menos 2. Substituindo aí os valores na equação, nós temos que a tangente desse ângulo, né, agudo, vai ser o MR, que é 3, menos 2, dividido por 1, mais 3 vezes menos 2. Tá? Em cima, nós temos 3 mais 2, fica 5. Embaixo, nós vamos ter 1 menos 6, né? Então, 1 menos 6. Lembrando que isso é o módulo. Então, vai ficar 5 dividido por menos 5, que dá menos 1, tá? Então, a tangente de θ é o módulo de menos 1, tá? O módulo de menos 1 é o quê? É 1. Qual é o ângulo cuja tangente, o valor é 1? Esse ângulo θ é de 45 graus. Então, seguindo aí, nesse exemplo 2, a gente vai ver quando o ângulo, quando a tangente, né, desse ângulo não tem um valor conhecido naquela tabela lá que a gente conhece, né, que é do 30, 60, 45, 0, 90, aqueles ângulos que a gente já conhece da tabelinha, que a gente tem que saber qual é a tangente, o seno e o cosseno, né? Então, a gente, como não é obrigado a gravar tudo, né? Pode acontecer de você cair numa situação onde você não saiba, mas você sabe mais ou menos em que quadrante está esse ângulo, tá? Então vamos ver esse exemplo aí, ó. Ele diz assim, ó: calcular o ângulo agudo formado pelas retas R, y igual a 2x e S, y igual a menos x mais 6, tá? Então vamos aqui para o papel. A gente já tem aí que o coeficiente angular de uma, que é o MR, ele vale 2, já que ele está falando aí que é y igual a 2x. E na outra, como é y igual a menos x mais 6, o m vale menos 1, né? Então esse aqui é o ms. Substituindo na formulazinha, que é a tangente de θ igual, aí nós temos o módulo, aqui é a diferença entre esses valores. Então é 2 menos menos 1, fica 2 mais 1. E 1 mais o produto entre eles, né? O produto entre eles dá menos 2. Então nós temos aí o seguinte, ó: tangente de θ vai ser 3 módulo dividido por 1 menos 2, que dá menos 1. Então, 3 dividido por menos 1 dá menos 3, mas o módulo de menos 3 é 3. Então, olha só, você não conhece daquela tabela
qual é o ângulo, né, cuja tangente é 3. Você não é obrigado a saber isso. Mas você é obrigado a saber, né, isso aí o exercício vai te dar opções, né, de você, numa prova de múltipla escolha, de saber em que quadrante esse cara se encontra, tá? Então vamos ver isso a seguinte forma aí, ó. Primeiro você tem que fazer o círculo trigonométrico. Então nós temos aqui o círculo trigonométrico. Esse círculo tem lá o eixo do cosseno e o eixo do seno, certo? A tangente é aquela reta que fica aqui, ó, do lado, para saber quais são os valores, né? Quem não assistiu, quem não lembra dessa aula, assiste lá. Bem, a tangente de um ângulo é 3. Então eu sei que, ó, daqui para baixo, né? Daqui para baixo, nessa reta aqui, ó, tangente, eu tenho valores negativos, já que aqui é o zero, certo? Então para cá são os valores negativos. Como a gente tem o 3 positivo, ele está aqui para cima. Se ele está aqui para cima, né? Ele vai estar por aqui por cima assim. Você vai ter o valor dele nesse primeiro quadrante aqui, ó. Então eu posso dizer que o θ, vou botar aqui embaixo, que esse θ que eu estou procurando, ele está compreendido entre 0 e 90 graus, tá? Então a tangente desse ângulo aí, esse ângulo, ele é um ângulo compreendido entre 0 e 90 graus, porque ele vai estar aqui, ó. O 3 positivo está aqui, ó. Beleza? Então, para terminar essa parte aí, né? A gente já viu aí que é tranquilo resolver as questões. É só saber a fórmula. Nesse desenho aí, ó, o ângulo que a gente vai calcular é o ângulo alfa, né? Que é o ângulo entre as duas retas. Tá vendo? Onde o θ, que é o ângulo da reta vermelha aí, da reta S, é o seu ângulo de inclinação. E da reta R, o ângulo de inclinação é o beta, tá? Então o cálculo lá embaixo da formulazinha é o tangente de alfa. Então eu tenho que saber qual é a tangente de θ, para saber quem é o ms, e saber quem é a tangente de beta, para saber quem é o mr, né? E fazer essa formulazinha aí usando os valores corretamente aí, beleza? Agora seguindo com a matéria aí, a gente vai calcular agora a distância, né, entre reta e ponto. Sabendo que a formulazinha, vamos aqui para o papel, é a distância entre uma reta e um ponto, certo? É o módulo do AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso sendo o módulo. Então, se você tem duas retas, né, ou uma reta e um ponto, do ponto dessa reta aqui, né, vamos chamar essa reta R, até a reta S, vai ter uma distância D. Então, se o ponto que você quer calcular for esse aqui vai ser o valor de x0 e y0. E essa reta aqui, ó, como é o parâmetro, né, vai ser a fórmula do ax mais by mais c igual a zero. Então, você vai ter uma equação e um ponto. Então, para calcular essa distância, né, dessa reta até esse ponto, ou dessa reta até essa reta aqui, eu preciso de um ponto na reta para calcular a distância entre elas, tá? Vamos ver um exemplo aqui para vocês verem como é que fica isso na prática. Então, nesse exercício aí diz assim, ó, da FUVEST aí de São Paulo. Calcular a distância entre a reta R1 de equação 3y igual a 4x menos 2 e a reta R2 de equação 3y igual a 4x mais 8, sabendo que R1 é paralela a R2.
Então o que que nós temos aí? Ó? Nós temos duas retas, uma reta R1, temos uma reta R2 e ele quer saber a distância entre essas retas, né? Para isso, ele me deu a equação da reta R1, que é 3y igual a 4x menos 2, e me deu a equação da R2, que é 3y igual a 4x mais 8. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um ponto, tanto na reta R1, ou posso pegar um ponto na reta R2 para calcular essa distância e usar as equações aí que ele deu aí, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar um ponto que pertença à reta R1. Como é que eu faço isso? Então, na reta R1, se eu pegar o y como zero, o x vai valer quanto? Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 0 igual a 4x menos 2. Então, aqui dá 0 igual a 4x menos 2. Passando menos 2 para lá, vai ficar 2 igual a 4x ou 4x igual a 2. Então, x é igual a 2 dividido por 4, que é igual a 1 sobre 2. Então, o ponto que eu tenho na reta R1, ele vai ser o x valendo meio e o y valendo 0. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui que é o x0, y0, certo? Que é meio e 0. Então, são os valores, porque eu peguei essa daqui. Se eu tivesse pego aqui, o x0 e o y0 estaria nessa reta, tá? Mas como eu peguei ali, está lá. Agora, como é que eu vou utilizar a formulazinha? Então, nós temos que a distância vai ser o ax0 mais by0 mais c dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Então, essa daí é a formulazinha. Então, você tem que tomar cuidado aí, ó. Então, a distância vai ser o a. Da onde eu vou pegar o a? O a eu vou pegar dessa equação aqui. Então, para isso, eu preciso botar ela de forma geral, né? Então, vou passar o 3y para lá, ela vai ficar assim, ó, 4x menos 3y mais 8 igual a 0. Então, quem é o a? O a é esse 4 aqui. Vai ficar 4 vezes o x0. Quem é o x0? O x0 é aquele ponto que eu achei lá na outra equação lá, né? Então, é esse meio aqui. Então, vezes meio. Mais b. Quem é b? Menos 3. Então, mais menos 3 vezes y0. O y0, né, é o pontinho lá que eu achei que vale 0. E o c é esse cara aqui que vale 8. Então, mais 8. Dividido por raiz de a ao quadrado. Quem é a? 4 ao quadrado mais b ao quadrado, que é menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. Então, é só desenvolver isso aqui e eu vou ter o valor da distância aí. Então, vamos lá. Seguindo aí, nós temos distância é igual, ó, 4 vezes meio dá 2, mais, aqui dá 0, né? Fica mais 8, dividido pela raiz de 16 mais 9, que dá 25, tá? Então, a raiz de 25 é 5, então aqui vai dar 5. Lembrando que esse é módulo. Em cima deu 10, dividido por 5, que é 2. Então, a distância entre essas retas aí vale 2. Nesse mesmo exercício, se você quisesse pegar R2 como parâmetro, né? Então, o R2, então nós tínhamos lá a R1 e a R2. A R2 tinha a equação 3y igual a 4x mais 8, né? E esse cara aqui, ó, era 3y igual a 4x menos 2, tá? Então, eu vou pegar o ponto nesta reta aqui, ó, para saber qual é a distância. Então, o meu x0 e y0 agora vai estar aqui. Então, eu poderia fazer dessa maneira. Para isso, eu preciso de um ponto nessa reta. Então, o que eu faço primeiro? Coloco o y igual a 0. Se o y é igual a 0, 3 vezes 0 dá 0, igual a 4x mais 8,
pego mais 8, ou pego 4x e jogo para cá, fica menos 4x igual a 8. X vai ser igual a menos 2. Então, dessa vez agora, eu tenho o x0 como menos 2 e o y igual a 0. Agora, eu vou pegar aquela de cima lá, que vai ser minha equação geral. Então, ela vai ficar 4x menos 3y menos 2 igual a 0. Na formulazinha, distância, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho A vezes x0. Quem é o A? 4. x0 é menos 2. Então, vai ficar 4 vezes menos 2. Mais B, quem é o B? Menos 3. Vezes y0, que dá 0, né? Então, menos 3 vezes 0. Mais C, que agora é negativo, né? Então, é o menos 2. Então, aqui vai ser menos 2. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Mais b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado. Então, se você fizer aqui, vai dar o mesmo resultado. Então, ó, a distância vai ser igual menos 8 com menos 2 dá menos 10, só que o módulo é 10. Raiz quadrada, de novo, 16 mais 9, que dá 25. Então, raiz de 25 deu 5. 10 dividido por 2 também daria 2 a distância. Então, tanto faz você pegar o ponto como referência na reta R2 ou pegar o ponto na reta R1, certo? Então, se você pegar o ponto aqui, você tem que usar essa equação de cima como geral. Se tu pegar o ponto lá, você usa a equação geral de baixo aí, tá? Espero que tenha ficado entendido. Quem não entendeu direito, volte aí no exercício aí e tente dar uma olhadinha, tá legal? Bons estudos aí, pessoal.